Ezequiel, capítulo 28. Tiro e Sidom cairão e serão destruídas. O Senhor reunirá o povo de Israel à sua própria terra. Então habitarão em segurança. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Deus: Porquanto o teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor, e que os desprezam. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ezequiel, capítulo 29. O Egito será derrotado pela Babilônia.
Quando o Egito se levantar novamente, será o mais humilde dos reinos. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: O meu rio é meu e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas. E te deixarei no deserto a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E quando se apoiaram em ti, te quebraste e lhes fazias tremer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei homem e animal, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse: O rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas, e as suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Deus: Ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou. E não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito. E levará a sua multidão e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será a recompensa para o seu exército. Como recompensa do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito. Porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 30. O Egito e seus aliados serão assolados por Babilônia. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus. Gemei. Ah, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Pute e Lude, e toda a mistura de gente, e Cube, e os homens da terra da liga, juntamente com eles, cairão à espada. Assim diz o Senhor: Também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder. Desde a torre de Siene, ali cairão à espada, diz o Senhor Deus.
e serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E secarei os rios, e venderei a terra entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoã, e executarei juízos em No. E derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. E porei fogo no Egito. Sim terá grande dor, e No será fendida, e Nofe terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibezete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro. E em Táfne se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no primeiro mês, ao 7 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras, e fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 31. A glória e a queda do Faraó são comparadas às dos assírios. E sucedeu, no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer. As faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura
e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. E estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo-ão. Cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra. E todos os povos da terra se retirarão da sua sombra, e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam à sombra no meio dos gentios. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus.